I like the music. I'm a music freak. Sou Carolina Massotti, sou escritora, jornalista, roteirista, artista. E eu estou lançando um livro chamado Gonzo, reflexões sobre o jornalismo na era da desverdade, sobre o trabalho do Hunter Thompson comparado ao brasileiro Arthur Veríssimo. E eu tô trazendo também essa realidade de, sei lá, 50, 40 anos atrás, quando o Thompson escreveu a maior parte das coisas dele, assim, que a gente conhece hoje como as obras mais importantes dele, para a nossa era, com fake news, com campanhas eleitorais, presidenciais feitas de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes. O Gonzo é um estilo muito específico do Hunter Thompson, do criador desse estilo. Algumas pessoas sempre emprestam, sempre não, né? Gostam de emprestar elementos do Gonzo, assim, né? Então, quando você vê um jornalista muito sarcástico, muito piadista, muito brincando assim com a matéria dele, isso pode ser uma herança do Gonzo. Como o próprio Arthur Veríssimo, que eu entrevistei para esse livro, assim, que é um dos caras no Brasil hoje que a gente tem como referência assim, de jornalista gonzo. Ele está sempre utilizando o humor nas matérias dele, assim. Então eu acho que para você puxar uma característica assim, do gonzo, eu acho que o humor e o sarcasmo são as características principais. Assim, é um estilo que está inserido dentro do New Journalism. O New Journalism é um gênero dentro do jornalismo que começou nos anos 60 aqui nos Estados Unidos, quando você estava questionando muitas coisas que estavam pré-estabelecidas desde o século XIX, final do século XIX e início do XX, que é quando vem o iluminismo, vem a questão de ter uma certa apuração científica em todos os campos assim, da ciência, né? Inclusive no jornalismo, porque é no século XIX para XX que vão surgir as primeiras agências de notícia que regularizavam o tipo de notícia que circulava em todos os grandes jornais daquela época. Uhum. Mas nos anos 60 todo mundo começa a questionar essa ordem das coisas, né? Então tem a Guerra do Vietnã, tem Woodstock aqui nos Estados Unidos, então os escritores mais famosos daquela época começaram a misturar características assim da literatura e do jornalismo. Gay Talese, o Truman Capote, que eu também cito um pouco assim nesse livro, eles estavam encontrando uma maneira até de tornar mais comercial o tipo de jornalismo que eles faziam, porque não trazia só fatos. Você podia fazer uma entrevista, você podia falar sobre determinada coisa, até respeitando uma ética, né, um código de ética que eles têm, que a gente que é jornalista tem. Mas você podia também trazer um floreio da literatura para essas matérias. E o Gonzo, o Thompson traz esse estilo muito único assim, de escrever, quando ele... Quer dizer, ele se consagra primeiro com Hells Angels, né? Aos 29 anos ele escreve Hells Angels. E ele se consagra como um autor famoso aqui nos Estados Unidos, com Hells Angels. Mas é um trabalho jornalístico e antropológico ainda, muito meticuloso, né? Porque ele fica andando com os Hells Angels para cima e para baixo durante um ano, ele quase se torna parte daquela gangue, daquele grupo, e ele contesta. Ele já era muito contestador desde o início, né? Então ele contesta o que saiu na imprensa, o boletim de ocorrência da polícia e aquilo que ele viu. Ele faz isso o tempo inteiro.
Então ali já começa um questionamento da verdade dele. E isso foi o livro que deixou o Thompson super famoso, assim. Essas viagens assim do Thompson, ele não foi o primeiro escritor a fazer isso. A minha monografia de graduação, por exemplo, é sobre o Edgar Allan Poe, porque os contos do Poe, ele está contando um terror e ele está querendo mexer com a tua cabeça, ele está querendo te deixar aterrorizado. Então, quando você termina o conto dele, você não sabe o que estava na cabeça dele e o que realmente aconteceu. Porque não interessa, é o efeito. Você precisa ficar aterrorizado. Então, no caso do Thompson, você precisa ser provocado, né? Se foi coisa da imaginação dele, uma menina que estava lá em Las Vegas no livro dele ou não, pouco interessa, contanto que você tenha sido provocado quando você termina de ler as coisas dele. Né? Medo e Delírio em Las Vegas é isso o tempo todo, essa coisa muito misturada de ficção com realidade. Você não sabe o que está na cabeça dele depois de tanto tomar mescalina e anfetamina e sei lá o que, e você não sabe o que estava acontecendo naquela cidade também. Explain myself in this climate. Okay. Be quiet. Be calm. Name? Frank? And press affiliation. Nothing else. Hamburger stand. She's a waitress about 16 years old. They chopped her goddamn head off right there in the parking lot, and then they cut all kinds of holes in her and sucked out the blood. They wrapped the pineal gland, I think. Yeah. Now, how's your mama? Ignore this terrible drug. Mas não interessa, porque o recurso literário que ele estava usando ali é muito mais interessante. Então ele volta com um relato que você não sabe o que aconteceu. Porque ele podia fazer isso, porque ele já era um jornalista famoso. E porque tudo que ele escrevia vendia muito. Quando ele volta para Nova York e mostra isso para a Sports Illustrated, eles dizem, não, a gente não quer isso. E a Rolling Stone pega esse texto do Thompson e publica em 5 artigos que fizeram um sucesso de vendas assim fenomenal. O uso exacerbado de drogas dele e essa narrativa genial dele assim, formaram um estilo muito único, muito específico dele, que todo mundo vem tentando, todo mundo que gosta do Gonzo fica tentando um pouco copiar, mas que é só dele, assim. Aquilo que ele fazia, só ele conseguia fazer. What's this? A relação principal que o Thompson tem com as fake news é que ele não usava uma ficção ou um floreio ou uma viagem da cabeça dele com maldade, né? Ou com algum propósito assim de ficar rico, ou com, sabe, assim, ele não estava pensando nisso, ele estava sempre sendo guiado pelo ideal dele. Então, esse surgimento das fake news, né, o menino é um menino de 16 anos que estava no ensino médio dele lá na Macedônia. Ele resolve começar a espalhar notícias falsas sobre o Trump durante a corrida presidencial de 2016. E ele espalha tanto notícias sobre o Trump quanto notícias sobre a Hillary. O que ele percebe? Quando você está falando mal da Hillary ou quando você está ajudando o Trump, essas notícias se espalham de uma forma mais rápida, porque geralmente o eleitor republicano, isso são as palavras dele, não tem esse pensamento crítico assim, tão desenvolvido quanto o cara que vota no Partido Democrata. Porque quem tem o pensamento mais crítico não vai clicar em qualquer coisa, não vai compartilhar qualquer coisa, isso é óbvio, né?
Então, esse menino, em 3 meses, assim, ele faz uma receita com AdSense, a partir de AdSense, que é que são os anúncios que aparecem no Google, né? Que você ganha ali alguns centavos de dólar a partir do clique. Esse menino faz 16 mil dólares em 3 meses, assim, e a média da Macedônia são 300 e poucos dólares por mês. Quer dizer, ele larga o ensino médio dele para se dedicar só a isso. E aí isso vai ser uma coisa que até hoje a gente não sabe direito qual foi bem o impacto que teve assim na campanha eleitoral, mas que acabou influenciando outras eleições aí mundo afora, inclusive a nossa. Sou escritora, roteirista, manobrista, motorista. Eu não leio, não. Ah, você tá filmando? Sim. Você já viu umas entrevistas que a Vogue faz? Não pode ficar dando muito pito num negócio assim, sabe? Tá aparecendo o celular? Eu quero ver agora. Se você virar pra baixo... Ai, meu Deus. Mas você quer fazer essa pergunta? Tá rolando a câmera?